Bom dia. Bom dia. Olha, eu falando boa noite. Ainda tá escuro, né? Bom dia, Lu. Sabia que tinha alguém acordado essa hora. São 6:01 da manhã do dia 23 de maio. Um sábado de madrugada, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu não abro live esse horário assim, sempre, né? É porque tem algum propósito. Eu estava deitada e eu senti muito forte o Senhor falando: abre live, faz a live Palavra e Psique agora, de madrugada. Eu creio que tem alguém para ouvir o que nós vamos compartilhar agora, nessa madrugada. Amém? Tô até um pouquinho descabelada, mas vai assim mesmo. Eu tenho um casaco aqui por cima. Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é o corpo como templo. E o versículo que vamos utilizar como base é 1 Coríntios 6, 19, mas quem me acompanha aqui nas lives de Palavra e Psique sabe que eu só leio o versículo, geralmente, né?
mas hoje eu vou ler alguns versículos, tá? Vou começar a ler a partir do versículo 12. 1 Coríntios 6, a partir do 12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas que me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente que não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Chegamos aqui no versículo do dia. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O resumo do versículo do dia é: o corpo é o templo do Espírito Santo. É o resumo desse versículo 19. E por último, o versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Nós sabemos que preço foi esse, né? Preço de sangue de Jesus na cruz. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse texto fala sobre a sensualidade, né? Só que nós entendemos que existem várias camadas quando a gente fala de corpo, né? Ele fala ali de alimento também, que o alimento é para o estômago. Fala da sensualidade, fala de prostituição, né? Fala de fugir da impureza. É um trecho desse capítulo muito profundo, né? E que fala sobre o nosso corpo. A reflexão Palavra e Psique do dia diz assim: cuidar do corpo é reconhecer suas mensagens. Cuidar do corpo e reconhecer suas mensagens faz parte da integração da psique com a fé. E a gota terapêutica, o corpo é a expressão concreta da alma. Nós vamos utilizei aqui para o estudo de hoje, essa relação do corpo como expressão concreta da alma, né? E esse olhar do corpo como templo do Espírito Santo, como diz a palavra, né? Como diz a fé, né? Cristã. E eu gostaria de iniciar aqui para vocês falando um pouquinho do contexto, né, que Paulo escreve essa carta de 1 Coríntios aos Coríntios, né? E quando ele escreve essa carta, ele está falando para uma comunidade de fé que vivia em uma cultura muito marcada pelos excessos, impulsos e prazeres imediatos. Vai tentando relacionar essa realidade com a nossa realidade de 2026. Aqui no Brasil e num contexto global, né? Muitas pessoas acreditavam que o corpo não tinha importância espiritual.
como se apenas a alma importasse. A alma aqui relacionada aos desejos, né? Então Paulo traz uma mensagem muito profunda. O corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Ou seja, Deus não despreza o corpo. O corpo tem valor, dignidade e propósito. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Nos versículos que lemos 12 ao 13, Paulo fala sobre liberdade. Ele não está dizendo apenas pode ou não pode. Ele convida as pessoas a refletirem sobre aquilo que domina a mente, as emoções e o comportamento. Na prática, isso também conversa muito com a psicanálise. Freud observava que muitas vezes nossas atitudes são tentativas de aliviar dores internas, vazios emocionais, ansiedade e conflitos da alma. Muitas vezes o corpo acaba carregando aquilo que a mente cansou de esconder. Por isso que a gente vê ansiedade refletida em tensão corporal, tristeza causando cansaço físico, excesso de cobrança trazendo dores, emoções reprimidas aparecendo em compulsões, insônia, esgotamento. O corpo fala. Ele tem a sua importância. Na visão psicanalítica, o corpo pode se tornar a expressão concreta daquilo que sentimos profundamente, mesmo quando não conseguimos colocar em palavras. Por isso a importância da terapia, você vir falar, colocar para fora. O corpo não é apenas físico. Quando Paulo chama o corpo de templo, ele amplia a nossa visão a respeito do corpo. Templo é lugar de presença, cuidado, reverência e valor. Isso significa que cuidar do corpo não é apenas estética, é cuidar das emoções, respeitar seus limites, descansar, alimentar pensamentos saudáveis, aprender a dizer não, tratar feridas emocionais, reconhecer a própria dignidade. Muitas pessoas aprenderam a lidar com o corpo, tratar ele apenas como ferramenta de desempenho ou aparência. Mas Deus olha para o ser humano de forma integral: corpo, mente, emoções, espírito. O que a alma sente, o corpo manifesta. Freud dizia que aquilo que é reprimido não desaparece. Muitas vezes retorna através de sintomas. Isso não significa que toda doença seja emocional, mas mostra como existe uma ligação profunda entre o mundo interno e o corpo físico. Olha como a psicanálise, né, e a fé cristã, judaica cristã, elas conversam, né? Por isso, às vezes, um coração ferido em constante tensão, a culpa gera autossabotagem, o medo produz paralisação, o vazio emocional leva a excessos. Paulo também fala sobre não sermos dominados por nada. Isso inclui comportamentos, vícios, impulsos e até padrões emocionais destrutivos. O Evangelho não é somente sobre proibir, é sobre libertar o ser humano daquilo que aprisiona. Evangelho é liberdade. É ao contrário do que muitos dizem, que Evangelho, se converter ao Evangelho é não poder mais nada, é não poder mais usar uma roupa, é não poder mais fumar, beber. Pelo contrário, você se liberta daquilo que te aprisiona. Você escolhe não mais beber, você escolhe não mais fumar, você escolhe não mais ter aquele comportamento. Claro que existem situações e situações, né? Tem situações que a pessoa precisa de uma ajuda profissional para se libertar de um comportamento.
vocês foram comprados por alto preço. Nos versículos finais de 1 Coríntios 6, Paulo lembra que existe valor na vida humana. Fomos comprados por alto preço. A sua vida tem um valor, o seu corpo tem um valor. Muitas pessoas carregam a sensação de não serem importantes, de não merecerem cuidado ou amor. Mas a mensagem bíblica afirma exatamente o contrário. Você tem valor. Tem uma música, né, que fala sobre isso, mas não vou cantar não. Isso muda a maneira como enxergamos nosso corpo e a nossa história. Já parou para pensar nisso? Toda essa realidade que a Bíblia, que Paulo descreve aqui na Bíblia, em 1 Coríntios 6, faz a maneira como enxergamos nosso corpo e a nossa história mudar. Nós temos valor, nosso corpo tem valor. Cuidar do corpo deixa de ser apenas vaidade e passa a ser um ato de responsabilidade. Você é responsável por cuidar do seu corpo. Amor e consciência é um ato de responsabilidade, amor e consciência. O que seu corpo tem tentado dizer? Que sua alma ficou anos tentando suportar em silêncio. Hein? O que seu corpo está tentando dizer que a sua alma está suportando há tantos anos? O seu corpo sente, o seu corpo registra, o seu corpo manifesta o que sua alma está querendo falar. Quando Paulo diz que somos templo do Espírito Santo, ele nos lembra que Deus deseja habitar justamente nos lugares da nossa fragilidade humana, trazendo vida, consciência, equilíbrio e dignidade. Seu corpo não é o seu inimigo. Ele muitas vezes é a voz da sua alma, pedindo cuidado. Faz sentido para vocês? Eu queria trazer aqui uma metáfora lúdica, né? De uma forma simples para a gente relacionar todo esse conteúdo, esse contexto, né? Do corpo como templo do Espírito Santo e da alma, né? E do corpo como expressão concreta da alma. Eu queria trazer aqui para vocês imaginarem uma casa, né? Uma casa com luzes internas, tá? Imagina aí uma casa muito bonita por fora, mas que começa a apresentar sinais, tá? Ela tem rachadura nas paredes, vai imaginando, fios sobrecarregados, tá? Vazamentos escondidos, lâmpadas piscando. Parece até uma casa da família Addams, né? Quem olha rapidamente talvez diga, é só um detalhe, é só uma rachadura, só um vazamento ali, tá tranquilo. Mas quem entende de estrutura, imagina aí um arquiteto, um engenheiro, que sabe que os sinais externos estão revelando algo interno que está ali por trás das paredes daquela casa. Assim também funciona o corpo humano. Muitas vezes essa irritação constante, o cansaço excessivo, a ansiedade, as compulsões, a dificuldade de descansar, as dores emocionais, um comportamento com um vício, são como essas luzes piscando, mostrando que algo dentro precisa de atenção. Foi exatamente isso que Paulo quis ensinar em Coríntios. O corpo, ele não é descartável. O corpo importa porque ele abriga a vida, ele abriga emoções, ele abriga a sua história, ele abriga a sua espiritualidade. Quando Paulo chama o corpo de templo do Espírito Santo, ele está dizendo que o ser humano não foi criado para viver em destruição interna. Templo é lugar de presença,
de cuidado, de valor, de reverência, de manutenção. Ninguém cuida de um templo apenas por fora, enquanto deixa tudo quebrado por dentro. Não. Seu corpo é um templo. E aqui na psicanálise, é aqui que a psicanálise ela conversa muito bem com esse texto bíblico. Freud, ele observava que emoções reprimidas muitas vezes aparecem através do corpo e dos comportamentos. Como uma panela de pressão, sabe? Sem válvula. Aquilo que fica acumulado ali dentro encontra uma forma de sair. Às vezes a alma grita através de insônia, esgotamento, ansiedade, autossabotagem, dos excessos, dos vícios e até de silêncio, até através do silêncio emocional. É como se o corpo dissesse assim: existe algo aqui dentro que precisa ser cuidado. O corpo se torna a expressão concreta dessa alma. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Aqui Paulo fala também sobre não sermos dominados pelas coisas, pelos vícios, pelos comportamentos, pela comida, pela compulsão alimentar, pela vontade excessiva de parecer, transmitir sensualidade para atrair olhares. Ser dominado por coisas materiais. Eu tenho. Eu preciso ter para ser. Você não precisa ter para ser. Você precisa primeiro ser. Hoje, a gente pode entender isso de maneira muito prática, quando pessoas são dominadas pela necessidade de aprovação, pela compulsão, pelo excesso de trabalho, pela necessidade de reconhecimento, pela comparação. Eu falei já compulsão, né? Compulsão, comparação, pela fuga emocional, pela dificuldade de parar. Quantos de nós temos dificuldade de parar, de tirar férias? A questão não é apenas posso fazer? A pergunta é: isso está me trazendo vida ou aprisionamento? Outra imagem lúdica também que eu posso trazer aqui para vocês é de um painel do carro, sabe? Painel de um carro. O corpo também pode ser comparado ao painel desse carro. Quando uma luz acende ali no painel, o objetivo não é quebrar a luz para ela parar de aparecer. O objetivo é entender o que ela está tentando nos avisar, né? Aquelas luzinhas ali no painel do carro está tentando nos avisar alguma coisa, né? Quem já fez autoescola aí aprende sobre cada luzinha ali no painel, né? Muitas pessoas tentam silenciar sintomas sem ouvir a mensagem emocional por trás delas. O que essa luzinha aí está tentando te avisar? Né? O que esse sintoma aí no seu corpo, o que essa gastrite está tentando te avisar? O que essa gastrite é uma luzinha aí nesse painel aí do seu carro? Ela está tentando te avisar. Bom dia, Dirley. Nós estamos falando sobre o corpo como templo, no texto de 1 Coríntios 6,19. Voltando aqui para o exemplo lúdico do carro, o carro, quando a gente faz autoescola, nós somos ensinados que o carro é uma arma na nossa mão, né? A gente pode ferir, né? Até levar a óbito uma pessoa, um pedestre, né? Tentando gerar em nós aquela responsabilidade do que é estar
dirigindo um carro. Então, assim, geralmente as luzes que aparecem ali no painel do carro são luzes de alerta, né? São luzes para você sinalizar o que você vai fazer, né? Então, a gente pode trazer esse exemplo lúdico para o nosso corpo. O que as nossas emoções, o que nossos comportamentos estão sinalizando ali. Olha, o seu corpo está com o combustível baixo, né? Aquela luzinha ali do painel que mostra que a gasolina está acabando, o combustível está acabando. Seu carro pode parar no meio da estrada, parar de repente, vem um outro carro, pode bater em você. Trazendo isso para o nosso corpo, né? O que as nossas emoções estão nos sinalizando que o nosso corpo pode parar a qualquer momento, né? Existem sinais que vêm para sinalizar e a gente às vezes não dá atenção para aquele sinal. Aquilo ali vai virando uma bola de neve. A pessoa chega até ter um surto. Quantas pessoas têm surtos emocionais? Talvez o seu corpo não esteja falhando, tá? Talvez ele esteja tentando comunicar aquilo que sua alma suportou em silêncio por muito tempo. A importância de falar. Falar sobre o que você está vivendo, falar sobre o que você está sentindo. Às vezes a gente, no consultório, percebe que a pessoa não sabe dar nome ao que está sentindo, ao que está passando, né? Mas é importante falar, a importância do falar, né? E você, às vezes, ali no consultório com um profissional, ele vai te ajudar a investigar o que é esse sentimento que você está sentindo sem saber dar nomes, né? A beleza do Evangelho é que Deus não olha apenas para a performance externa. Chega de fazer performance na vida. Deus olha para o interior dessa casa. Ele olha para o seu interior. E nós precisamos voltar os nossos olhos para o nosso interior, não só para a nossa performance. O mesmo Deus que chama o corpo de templo também deseja restaurar aquilo que está cansado, sobrecarregado e ferido dentro de nós. O corpo não é apenas matéria, ele é território de história, emoções e também da presença de Deus. Faz sentido para vocês o que nós conversamos aqui nessa manhã de sábado? Agora são 6h26 da manhã e eu gostaria de sugerir um exercício simbólico para vocês, né? Bom dia. Esse exercício simbólico, ele reúne... Nossa, agora o meu sotaque carioca foi forte, né? Falar esse exercício é muito chiado, né? Esse exercício une reflexão espiritual, consciência emocional e um princípio terapêutico de escuta interior. Hoje nós falamos do corpo como uma casa, né? Como um templo. E que muitas vezes ele dá sinais quando algo precisa de cuidado. Agora eu quero te convidar para esse exercício simbólico. Feche os olhos aí onde você estiver por alguns segundos. Concentre-se. Respire lentamente, sem pressa. Imagine seu interior como uma casa com vários cômodos iluminados. Vários cômodos. Ali a sala de estar, a cozinha, o quarto, todos eles iluminados. O banheiro, o outro quarto,
Cada cômodo representa uma área da sua vida. Emoções, relacionamentos, descanso, espiritualidade, autoestima, pensamentos, memórias. Essa casa é grande, né? Olha quantos cômodos. Comece a observar essas luzes piscando. Perceba se existe algum cômodo dessa casa que parece mais cansado, escuro ou pedindo mais atenção. Qual cômodo que está com a luz piscando mais? Perceba se nesses cômodos que a gente acabou de citar, perceba se tem ansiedade em algum cômodo ali, perceba se tem culpa em algum cômodo, excesso de cobrança, tristeza, medo, dificuldade de descansar, feridas emocionais antigas. Vê se tem alguma ferida antiga ali em algum cômodo dessa casa. Reconhecer esses sentimentos, essas feridas, essas dificuldades, não é um sinal de fraqueza, tá bom? É um sinal de consciência, de que você está trazendo à sua consciência essas questões, essas emoções. Existe um princípio terapêutico que diz que quando a gente reconhece aquilo que a gente reconhece, a gente pode começar a cuidar. Por isso a importância dessa observação. Agora eu gostaria que você colocasse a sua mão aí no seu peito. Continua, o nosso exercício simbólico continua. Com a mão aí no seu peito. Esse gesto, ele representa acolhimento, tá? Não é cobrança, não é julgamento, é reconhecer que existe uma parte sua precisando de cuidado, tá bom? Então acolha-se, coloca essa mão aí no seu peito. Um templo não é restaurado com violência, mas com atenção. Dê atenção a esse templo, a essa casa. Presença e cuidado contínuo. E agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos, ainda com a sua mão aí no seu peito, se acolhendo, trazendo à consciência esses sentimentos que você reparou ali em cada cômodo. E eu gostaria que você repetisse mentalmente algumas frases. A primeira diz assim: eu posso desacelerar. Eu posso desacelerar. Meu corpo merece cuidado. Meu corpo merece cuidado. Minhas emoções não são inimigas. Minhas emoções não são minhas inimigas. Deus também habita nas áreas que ainda estão em processo. Deus também habita nas áreas que ainda estão em processo. Eu não preciso carregar tudo sozinho. Eu não preciso carregar tudo sozinho. Talvez hoje Deus não esteja pedindo para você carregar tudo sozinho. Talvez Ele apenas esteja convidando você a ouvir os sinais da sua alma com mais amor e mais consciência.
Cuidar do seu templo não é viver sem feridas, é não abandonar aquilo que precisa de cura. Essa é a minha sugestão de exercício simbólico para o dia de hoje, com base em tudo que nós conversamos e refletimos aqui nessa manhã. E eu desejo para você um excelente sábado, um sábado abençoado. Se você quiser depois ver gravado, né, essa live, voltar aí no exercício para fazer novamente, para fazer com calma, fique à vontade, tá bom? Eu deixei aqui embaixo o link do meu grupo terapêutico no WhatsApp. Em breve nós vamos ter novidades lá e será um prazer ter você ali conosco, tá bom? E deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Não, acredito que a mensagem foi dada. Para isso que eu acordei de madrugada. Para isso que o Senhor me levantou de madrugada. Para entregar aqui essa reflexão. Que você receba, você faça esse exercício e vamos juntos nessa caminhada, nessa jornada, né? Agradeço por você ter ficado aqui até o final. E quem for assistir depois a live gravada, receba também aí meu carinho, tá bom? Por você ter ficado até aqui. Um sábado abençoado para você. Você escuta uma... A chuva cessou e se foi.